Você já parou para olhar nos olhos de alguém que viveu 70, 80 anos, e sentiu que ali havia algo diferente? Algo que não se aprende em livros, que não se compra, que não se conquista com força ou juventude. Eu me lembro da minha avó. Ela não tinha diploma. Não tinha cargo. Mas quando ela falava, era como se Deus sussurrasse através dela. Suas mãos enrugadas seguravam as minhas com uma firmeza que eu não entendia. Hoje, longe dela, eu entendo, eram as mãos de quem carregou a presença de Deus por décadas. Existe um mistério sagrado escondido nos cabelos brancos. Dons espirituais que Deus reserva exclusivamente para quem atravessou o tempo, enfrentou as tempestades e permaneceu de pé. E hoje, você e eu vamos abrir nosso coração para receber essa revelação. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe seu like agora. Ele me mostra que você está aqui de coração aberto. E se inscreva no canal, porque eu gravo cada vídeo como se estivesse conversando com alguém que precisa desesperadamente ouvir a voz de Deus. Ative o sininho. Você vai precisar disso. Tem uma passagem que me parte o coração toda vez que leio. Está no livro de Jó, capítulo 12, versículo 12, com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Sabe o que isso significa? Que Deus não dá tudo de uma vez. Ele guarda os dons mais profundos, mais preciosos, mais transformadores, para quem permaneceu com Ele por toda uma vida. Pensa comigo, quando você é jovem, você tem energia. Você tem sonhos, força, disposição para conquistar o mundo. Mas você também tem pressa. Você quer respostas rápidas. Você quer que Deus haja agora, do seu jeito, no seu tempo. Mas o idoso? O idoso já foi jovem. Já teve pressa. Já quis forçar portas que Deus mantinha fechadas. Já chorou sozinho na madrugada, achando que Deus tinha esquecido dele. E sabe o que aconteceu? Ele continuou. Mesmo sem entender, ele continuou. E foi ali, naquela perseverança silenciosa, que Deus começou a trabalhar algo raro, profundo, eterno. O primeiro dom espiritual que Deus dá aos idosos é a sabedoria discernitiva. Não é conhecimento. Não é informação. É a capacidade de olhar para uma situação e ver o que está por trás. Ver as intenções. Ver os frutos que ainda não nasceram. Ver a mão de Deus onde os outros veem apenas acaso. Eu me lembro de um momento difícil na minha vida. Eu estava no meio de uma escolha que parecia impossível. Conversei com amigos da minha idade. Todos tinham opiniões, conselhos, argumentos lógicos. Mas fui até um irmão de 82 anos. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminou, ele não me deu uma solução. Ele me fez uma pergunta: onde você sente paz? E ali, naquela simplicidade absurda, Deus falou comigo. Porque aquele homem não estava tentando resolver meu problema. Ele estava me ensinando a ouvir a voz de Deus. Isso é sabedoria. Isso é dom espiritual. O segundo dom que Deus reserva para os idosos é a intercessão profunda. E isso, meu amigo, minha amiga, é algo que a gente só compreende quando para de achar que oração é pedir coisas. Tem um versículo em 1ª Epístola de Timóteo, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: a viúva que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Você entende a profundidade disso? Paulo não está falando de uma oração rápida antes de dormir. Ele está falando de alguém que vive na presença de Deus. Que intercede noite e dia. Que carrega nos ombros o peso das gerações. Eu não sei você, mas eu já vi isso com meus próprios olhos. Já vi idosos que não conseguem mais caminhar direito, que mal enxergam, que a voz já falha, mas quando começam a orar, algo muda no ambiente. Não é dramático. Não é barulhento. É profundo. É como se o céu se abrisse de mansinho. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão tentando impressionar ninguém. Elas não oram para serem vistas. Elas oram porque conhecem Deus. Porque passaram décadas conversando com Ele. Porque já viram Ele agir tantas vezes que confiam mesmo quando não entendem. E tem mais, a oração dos idosos carrega décadas de fé testada. Quando eles clamam por você, por mim, pelos netos, pela igreja, eles não estão apenas dizendo palavras. Eles estão colocando diante de Deus toda uma história de fidelidade. E isso tem peso no mundo espiritual. Eu me lembro de acordar no meio da noite e saber, sem saber como, que minha avó estava orando por mim. Anos depois, quando ela partiu, encontramos um caderno embaixo da cama dela. Cada página tinha um nome. O meu estava ali. Com datas. Com pedidos específicos. Com lágrimas marcadas no papel. Ela não me contou. Ela simplesmente fez.
E hoje eu sei que muitas das minhas vitórias não foram minhas. Foram as orações silenciosas de uma mulher de 86 anos que se levantava de madrugada para interceder. E tem um terceiro dom que me emociona só de falar. É o dom da paciência mansa. E eu sei que isso pode parecer estranho. A gente não costuma chamar paciência de dom espiritual. Mas é. E dos mais raros. Está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 31, coroa de honra são as cães, a qual se obtém no caminho da justiça. Sabe o que são cães? São os cabelos brancos. E a Bíblia chama isso de coroa. De honra. Por quê? Porque cada fio branco representa uma batalha vencida, uma tempestade atravessada, uma escolha de permanecer quando tudo gritava para desistir. A paciência dos idosos não é passividade. Não é desistência. É confiança profunda. É saber que Deus nunca chega atrasado, mesmo quando demora. É ter visto Ele agir tantas vezes, de tantas formas inesperadas, que você para de tentar controlar e aprende a descansar. Eu vejo isso nos meus pais agora. Situações que me deixariam desesperado, eles enfrentam com uma calma que parece sobrenatural. Não é porque não dói. Não é porque não importa. É porque eles já viram o final da história tantas vezes. Eles sabem que Deus sempre cumpre o que promete. E sabe o que isso produz? Paz. Não aquela paz superficial que depende das circunstâncias. Mas a paz que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não se aprende em um curso. Não vem de um livro. Vem de décadas caminhando com Deus. De ter chorado no deserto e visto Ele fazer brotar água da rocha. De ter enterrado sonhos e visto Ele ressuscitar propósitos ainda maiores. E quando um idoso coloca a mão no seu ombro e diz, vai dar certo, filho, Deus está no controle, não é otimismo barato. É testemunho. É dom espiritual. É a voz de quem já esteve onde você está e chegou do outro lado inteiro, transformado, mais parecido com Cristo. Então me responde uma coisa, olhando bem nos meus olhos agora, você tem dado valor aos idosos ao seu redor? Você tem parado para ouvir? Você tem orado àqueles que carregam nas rugas a história da fidelidade de Deus? Porque a verdade dolorida é essa, a gente vive numa geração que descarta. Que acha que juventude é tudo. Que coloca os mais velhos de lado, como se eles não tivessem mais nada a oferecer. Mas Deus pensa diferente. Ele reservou dons preciosos, únicos, insubstituíveis para aqueles que atravessaram o tempo com Ele. E se você não aprender a honrar isso, você vai perder tesouros que nunca mais voltam. Eu te desafio hoje, liga para aquele avô, aquela avó, aquele tio idoso que você não fala há meses. Pede uma oração. Pede um conselho. Mas mais do que isso, senta e escuta. Porque Deus pode estar querendo falar com você através daquela voz cansada, daqueles olhos que já viram tantas coisas. E se você é um idoso assistindo isso agora, eu quero que você saiba, você não acabou. Deus não terminou com você. Os dons mais profundos, mais poderosos que Ele colocou dentro de você estão ativos agora. Sua intercessão tem poder. Sua sabedoria tem valor. Sua paciência é farol para uma geração perdida. Não deixe ninguém te fazer acreditar que sua melhor fase já passou. Suas melhores orações podem ser hoje. Seu maior impacto pode ser agora. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e ative todas as notificações, porque eu preciso que você esteja aqui toda semana. E não saia ainda, tem um vídeo aqui do lado que vai completar essa palavra na sua vida. Clica nele agora. Deus está falando com você. Eu te vejo lá. Fique em paz.